Quem está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Dê um aplauso ao Senhor para aqueles que estão nos visitando hoje. Que bom que você veio para o culto com a sua família. Amém? Diga para alguém do seu lado: a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Fala agora para alguém mais alegre que você. Diga: a alegria do Senhor é a nossa força. Não, diga de novo. Diga: a alegria do Senhor é a nossa força. Diga: eu profetizo que você é alguém muito alegre, mas a fonte da sua alegria não é o que acontece fora de você, é o que está acontecendo dentro de você. É aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Fala para alguém do seu lado: a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Diga: vai ter dia difícil, dia fácil, dia bom, dia maravilhoso, dia ruim. Mas a nossa alegria não depende do nosso dia. A nossa alegria depende daquilo que Cristo está operando em nós todos os dias. Então diga para alguém do seu lado: a minha alegria vem dele, a minha alegria está nele. Diga: eu quero estar satisfeito em Cristo. Alguém comigo aqui para se expressar? Então eu queria que você saísse do seu lugar mais uma vez e dissesse: eu declaro muita alegria na sua vida, na sua casa. Fala para ele: me dá uma gargalhada aí, meu filho. Faz um ré. Faz um ré e a gente entra em sol. Quando a noite fria cai sobre mim. Arará. Canta, canta, canta. Meu Deus, cadê o povo da nação que está aqui nessa noite? Diz. Sendo impedido. Pode ser mais alto, vocês vieram? Diz, diz. A noite fria cai sobre mim. Sei que o teu fogo e me levará em te confiar. Levanta suas mãos e diga: então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei. Canta mais alto se você puder. Canta mais alto. Quando a noite fria. Quando a noite fria cai sobre mim. Cadê os que estão vivos? E no deserto? No deserto me encontrar. Me vi cercado. Vamos! Me vi cercado por egípcios e por faraó. Oh, sempre impedidos de prosseguir. Eu sei que o teu fogo Cairá sobre mim. diga pra ele: sei que o teu fogo, sei que o teu fogo Cairá sobre mim. e me levará em te confiar, e me levará. Eu quero ver a nação forte sair do chão e dizer: então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei. Segura, segura,
segura. Olha para alguém do seu lado e diga assim: agora é a hora de você mostrar se você veio para o culto só para estar no automático ou se você veio entregar algo de valor para Deus. Eu vou contar até 3 e a gente vai sair do chão juntos. 1, comigo. 2, quero ver. 1, 2, 3. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Diz: por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito. Por isso eu danço, yeah. Então eu direi: oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar. Segura, segura. Procura a pessoa mais alegre desse lugar e pega na mão dele. Diga: me dá sua mão, vamos fazer um círculo de fogo aqui agora, meu irmão. Vamos fazer um círculo de fogo. Se algum demônio pensar em entrar, é suicida, vai cair por terra. Diga para ele: se você tem motivos para celebrar, você vai tirar o seu pé do chão. Quero ver, hein? Eu quero que você grite depois de mim. Vem comigo assim: uou, uou. Mais alto: uou, uou. Uou, uou. Não, não, diga pro irmão do seu lado: é só isso que você tem, meu filho? Não, 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 fala pra ele: é só isso que você tem, meu filho? Diga: pode soltar mais alto, vambora. Bem forte. Uou, uou. Uou, uou. Uou, uou. Vem comigo. 1, 2, 1, 2. Então eu direi: abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando, dançando. Vamos ver se o nosso tecladista é bom. Vai! Batera, vai! O nosso baixista. Agora vai ferver, hein? Nosso guitarra, vai lá! Libera o seu grito de júbilo. Então eu direi: abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando. Então eu direi: abra-se o mar e eu passarei. Grita assim comigo, comigo. Podem me chamar de maluco, podem me chamar de pirado, podem
Podem me chamar de desequilibrado, mas eu... Vamos, vamos, vamos. Podem me chamar de maluco, podem me chamar de pirado, podem me chamar de desequilibrado. Segura. Sai do seu lugar e profetiza para umas 10 pessoas. Diga: eu profetizo que o fogo do Espírito Santo vai encher a sua vida, vai encher a sua casa, vai encher a sua família. A alegria do Senhor virá sobre ti. Então vamos profetizar. Pega na mão de alguém, levanta para o céu e diga comigo: a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos! A alegria do Senhor é a nossa força. Cadê vocês? Cadê? A alegria do Senhor é a nossa força. Yeah, yeah, yeah. A alegria do Senhor é a nossa força. Tira o pé do chão, vai, vai. A alegria do Senhor é a nossa força. Sim, a alegria do Senhor é a nossa força. Mais uma vez, vai. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. Agora essa aqui, ó. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar. Com o quê? Com tua glória, com tua glória, com tua glória. Tira o pé do chão e diz: fala-me, eu quero te. Toca-me. Juntos, vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem. Quero ver a nação forte. Vamos, vamos. Todo dia é dia. Eu conto os segundos. Quero ver, quero ver, quero ver. Quando estou em sua. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, Dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de correr, dá vontade de. dá vontade de dançar. Assim, assim, ó. Vamos, vamos. Vem, Senhor, encher esse lugar. Grita. Com o quê? Com tua glória, com tua glória, com tua glória. Tua glória. Fala-me, fala-me. Eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vamos! Assim, assim. Vem e abraça-me, vem e abraça. É agora, hein? É agora, hein? Tira o pé do chão e declara: todo dia é dia. Eu conto os segundos. Quando estou em tua. Dá vontade de. Dá vontade de. Ei, dá vontade de gritar. Dá vontade
vontade de correr diante de ti, dá vontade de, dá vontade de, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Ei, ei, em tua presença, Senhor, dá vontade de correr, de saltar de alegria, de te conhecer, Senhor, de erguer as minhas mãos e te adorar. Dá vontade, dá vontade de, dá vontade de gritar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. yeah, yeah. Libere o seu maior grito de júbilo. Aleluia. Ei. Diga aleluia. Aplauda ao Rei Jesus. Pode sentar. Obrigado, meninos. Nós nascemos nesse ambiente profético, e é nesse ambiente que a gente vai continuar. E eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1 diz: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Agora vai lá para o versículo 40, versículo 41, por favor. 2:41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Diga aleluia. Fala para alguém do seu lado: o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor por essa palavra. Bem, eu quero compartilhar essa palavra ao seu coração, e o tema que eu quero dar para essa palavra é o fogo que nos faz avançar. Grita para alguém que você ama, diga: o fogo que nos faz avançar. Fala para alguém que está perto de você, diga: o fogo que nos faz avançar. Irmãos, existe uma diferença muito grande entre uma fogueira e entre um incêndio. Muitas vezes a gente vai para uma colônia, para uma fazenda, para um sítio, passar uma noite lá, e normalmente a gente faz uma fogueira e fica ao redor, a gente fica tocando violão, uns ficam contando história,
outros assando carne. Então aquela fogueira, ela aquece todo mundo que está ao redor dela. Muito bom. Mas quando você vai olhar a magnitude de um incêndio, tipo, algo pegou incêndio, você vê que tudo aquilo foi consumido, o fogo lambeu tudo, o fogo destruiu tudo, o fogo acabou com tudo, não ficou como era antes. Por exemplo, não tem como a gente perceber que o incêndio começou e achar que aquilo ali vai ser algo que, não, daqui um ano ainda vai estar queimando. Não, o incêndio, quando ele começa, ele vai queimando tudo, ele vai destruindo tudo. Então a diferença entre uma fogueira e um incêndio é que a fogueira, ela só te aquece, o incêndio, ele te consome completamente. E quando nós lemos o capítulo 2 do livro de Atos, que fala da igreja primitiva, que fala daquilo que a igreja carregava, que fala da promessa, do cumprimento da promessa que Jesus havia feito para a igreja, nós vemos que essa igreja, ela não trata de uma fogueira, mas ela se trata de um incêndio espiritual. Porque a partir do momento que Cristo liberou a promessa, a partir do momento que a promessa da descida do Espírito Santo foi cumprida, quando aqueles 140, 120 foram cheios da presença do Espírito Santo, quando o fogo veio sobre eles, o que aconteceu? Começou um incêndio, e esse incêndio nunca mais parou. Esse incêndio rompeu fronteiras, esse incêndio rompeu culturas, esse incêndio derrubou reis, esse incêndio derrubou exércitos, e esse incêndio chegou até nós, e não vai parar em nós. Esse incêndio vai chegar na próxima geração, e na próxima geração, e na próxima geração, até que Jesus venha. Alguém está vivo aí? Alguém entende essa palavra? Então diga para alguém do seu lado: Deus não quer você só perto de uma fogueira, Deus quer você vivendo um incêndio espiritual. Fala para o seu irmão: Deus não te chamou só para você ser aquecido, Deus te chamou para você ser completamente transformado. O Espírito Santo, ele não foi projetado para ficar dentro de quatro paredes. O Espírito Santo não foi projetado para estar preso à sala da sua casa ou à área da sua casa, quando você reúne sua célula, quando você reúne seus discípulos, ou aqui nos cultos. Claro que o que nos diferencia de qualquer outra reunião é a presença manifesta de Deus. Pastor, mas a Bíblia não diz que Deus está em todo lugar. Verdade, mas Deus não se manifesta em todo lugar. Deus se manifesta onde pessoas têm expectativa pela sua presença. Eu quero perguntar: alguém aqui tem expectativa pela presença de Deus? Alguém aqui veio para o culto hoje dizendo: eu tenho uma expectativa, eu quero que Deus se manifeste na minha vida, eu quero que o Espírito Santo me pegue de jeito, eu quero que Ele estique a minha vida, eu quero que Ele me incendeie, eu quero sentir a primeira chama que eu comecei a sentir quando eu comecei a servir esse Deus. Alguém comigo aqui para se expressar? Então o Espírito Santo, ele não pode estar preso dentro de quatro paredes. O Espírito Santo, ele não pode nem estar preso aí dentro de você. Ele precisa fluir, ele precisa tocar mais pessoas, ele precisa fluir pelas grades, ele precisa fluir pelas casas, ele precisa fluir pelas ruas, sabe? Ele precisa tocar todo mundo. Diga para alguém do seu lado: eu quero ser um incendiário nessa geração. Eu quero ser alguém que Deus vai usar para tocar outras e outras e outras e outras pessoas. Hoje, para a glória de Deus, vergonha de Satanás, a Bíblia, meu auxiliar teológico das pregações. Hoje eu fiquei tão feliz de manhã. Veio uma família que está vindo para a igreja, e o rapaz aqui no culto da manhã me procurou, disse: pastor, eu sou fulano, o senhor não me conhece, estou vindo para cá há um tempo, e eu estou vindo para cá por conta do Habib. Eu digo: ah, ele te convidou? Ele disse: não, eu vi Jesus nele. Gente, eu fiquei assim, todo orgulhoso. É baixista aqui da igreja, cara cheio de Deus, líder de célula, casado com a Denise. O cara disse aqui para mim: pastor, eu estou vindo porque eu trabalho com ele lá, e eu vi Jesus nele. Fala para alguém do seu lado: está na hora das pessoas começarem a ver Jesus em você. Fala para alguém: se as pessoas verem Jesus em você, elas vão querer estar nos lugares que você está,
elas vão querer seguir o que você segue. Alguém está entendendo essa palavra? Alguém está entendendo? Só aqueles que estão entendendo, diga glória a Deus e dê um forte aplauso a Jesus. Então diga para alguém do seu lado: o Espírito Santo foi derramado para se espalhar. E eu quero declarar que vai chegar na sua casa, na sua família, nos seus amigos. Eu quero profetizar que todo mundo da sua casa vai virar crente. Sacode alguém e diga assim: o que é que você está fazendo? Que a sua família ainda está presa na cachaça, na droga, e você não está fazendo nada. Eu quero declarar que Deus vai te levantar com autoridade, com ousadia, com compaixão, com amor, com perseverança, com insistência, e você vai saquear o inferno. Cadê a igreja que vai saquear o inferno? Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Agora, olhando para o texto que a gente leu, há um contexto. E qual era o contexto? O que estava acontecendo? Nesse momento, o mundo que se conhecia era dominado pelo Império Romano. E Jerusalém era uma cidade ocupada, dominada. E os discípulos que estavam no cenáculo aguardando o cumprimento da promessa eram homens simples, eram homens que não tinham poder político, eram homens que não tinham influência social, eram homens que não tinham muitos recursos financeiros, sabe? Eram homens que não tinham muita expressão. Eram esses homens que ouviram Jesus e decidiram esperar o cumprimento da promessa. Agora, humanamente falando, era impossível. Esses homens não tinham chance nenhuma de influenciarem da forma que influenciaram. Eles não tinham chance nenhuma de tocarem aquilo que tocaram. Então, o que é que aconteceu? Diga para alguém do seu lado: eles receberam aquilo que ninguém havia recebido ainda, o fogo da presença do Espírito Santo. Não importa de onde você veio, qual é o seu histórico, aonde você nasceu, de que família você está vendo, o quanto você tem no banco, se você tiver o fogo do Espírito Santo, se prepara que você vai se tornar uma influência aonde você estiver, porque aquilo que você carrega é suficiente para mudar qualquer ambiente, atmosfera que você entrar. Alguém comigo aqui? Diga: o fogo mudou tudo. Em menos de 3 décadas, aqueles homens, o evangelho alcançou toda a Judéia, chegou a Roma, em menos de 3 décadas. E esses homens não chegaram nesses lugares com exércitos. Esses homens não chegaram nesses lugares pelo ouro, pelo dinheiro, pela prata. Não, esses homens e mulheres chegaram nesses lugares. Essa mensagem se espalhou porque esses homens e essas mulheres eram homens e mulheres tomados pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria que você olhasse para alguém do seu lado e me ajudasse a pregar. Diga: a igreja existe apenas por um motivo, nada mais que isso: resgatar homens e mulheres da perdição eterna. E eu quero declarar que eu e você seremos esses resgatadores de homens e mulheres da perdição eterna. Cadê os que se alegram comigo nessa noite para dar um brado, para dar um aleluia, para dar um glória a Deus? Nós só existimos para isso, para mais nada. A gente não está aqui para enricar. E eu declaro que você vai prosperar muito, não tem nada contra. Mas o propósito central da igreja é resgatar, é reconciliar, é trazer para o reino, é fazer as pessoas conhecerem o Jesus que nós já conhecemos. Diga glória a Deus. Igreja, nós não fomos chamados simplesmente para ser uma instituição religiosa confortável, não. Nós somos chamados para ser um incêndio. Levanta sua mão comigo. Diga: eu fui chamado para viver um incêndio. Mais uma vez, levanta a mão. Diga: eu fui chamado para viver um incêndio. Diga: eu não quero viver no natural, eu quero viver tudo que o Senhor tem para a minha vida. Vamos, levanta sua mão por um minuto. Me ajuda a adorá-lo. Diga: Deus, eu quero de verdade que o Senhor me toque. Eu quero ter uma experiência sobrenatural.
Eu não quero só vir aqui no culto à noite, aquecer meu coração, me motivar, ir para casa para viver mais uma semana. Não, eu quero um incêndio. Eu quero uma experiência que me transforme de dentro para fora. Eu quero uma experiência que abale minhas convicções. Eu quero uma experiência que mude as minhas crenças. Eu quero uma experiência que faça eu olhar o céu por dentro. Eu quero uma experiência que me faça manifestar tudo aquilo que o Senhor já depositou dentro de mim. Eu quero uma experiência que acorde tudo aquilo que está dentro de mim. Eu quero uma experiência para que eu seja impulsionado a viver coisas maiores, muito maiores do que meus planos, muito maiores do que os meus sonhos, muito maiores, coisas que o Senhor tem projetado para mim. Levanta sua mão. Eu declaro que essa noite é uma noite onde você vai ter uma experiência com Deus. Enquanto eu estou pregando, tem gente que aí na cadeira vai ser tocado de uma forma diferente pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto eu estou pregando aí, vai ter gente que o Espírito Santo vai alcançar. Talvez você é alguém que nem saiba muito da Bíblia. Talvez você é alguém que nunca teve tanta experiência com Deus. E nessa noite, Ele escolheu você para sacudir a tua história, para sacudir a tua vida, para te dar resposta, para mudar completamente o seu histórico de vida. Eu creio nisso. Eu creio nessa verdade. O tempo que eles estavam vivendo era de Pentecostes. Diga comigo, Pentecostes. E Pentecostes não é uma festa cristã, era uma festa judaica chamada Shavuot. E essa festa, a festa das semanas, ela acontecia 50 dias antes da Páscoa. E era quando Israel celebrava a entrega da lei do Monte Sinai. Então, todos os peregrinos de Israel, nessa festa, se juntavam em Jerusalém. Eles vinham de todas as cidades e se uniam em Jerusalém para celebrar isso. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender muito sobre celebração. A gente acha que celebração é só um momento da gente extravasar nossas energias. Não é. A palavra celebração no original significa: Senhor, que tu continues com a tua mão estendida sobre a minha vida. Como assim, pastor? Quando você celebra uma bênção recebida e você celebra de verdade por isso, você manda uma mensagem para o céu dizendo: Senhor, que as tuas mãos continuem sobre a minha vida. Quando você celebra por uma vitória, quando você celebra por uma conquista, quando você celebra por uma palavra, quando você celebra por uma resposta de oração, e você dança, e você pula, e você se alegra, você está mandando uma mensagem para o céu e dizendo: Senhor, que as tuas mãos continuem sobre a minha vida. Sacode alguém do seu lado, diga: você precisa voltar a celebrar, para que as bênçãos continuem fluindo sobre a sua vida, para que as vitórias continuem acontecendo na sua vida. Eu quero declarar que você vai ser alguém que celebra todas as suas conquistas, todas as suas vitórias. Irmãos, eu sou sanguíneo pro Max. E é muito triste quando você compra um presente para alguém. Você gastou tempo, você saiu da sua casa, você gastou dinheiro, e você foi lá, comprou um presente para dar para alguém que você tem um apreço, que você ama, que você tem um carinho. E você disse: olha, comprei esse presente para você. E a pessoa pega o presente e diz assim: obrigado. Deixa eu te falar, eu te dei um presente, obrigado. Muitas vezes é assim que a gente está recebendo as coisas de Deus. Deus está te dando respostas poderosas. Lembra quando você vinha para a igreja e chorava aí nessa cadeira, dizendo: Deus, salva a minha família. E hoje Deus salvou toda a sua família. E muitas vezes o culto que você entrega é um culto minúsculo, pequeno. Eu não sei vocês, eu não sei se Deus é sanguíneo, mas eu fico muito triste. A vontade que dá, vamos confessar pecado aqui agora, quando você dá um presente para alguém que a resposta dela é baixa, qual é a vontade que dá? Deixa eu ver se é só eu que sou carnal aqui. Ei, me dá o presente de volta. Me devolva. Você não é digno. Agora quando você dá algo para alguém,
meu Deus, a pessoa fica feliz. Obrigado, você pensou em mim, você lembrou de mim, nossa, eu vou usar todo dia. Meu Deus, isso é tremendo. A vontade que dá de você ir lá e comprar outra coisa. A mesma coisa é assim quando você entende o que é celebração. A gente não dança por dançar, igreja. A gente não pula por pular, igreja. A gente não pula porque está motivado pela bateria. A gente pula porque a gente está dizendo: Deus, continua com a tua mão estendida sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu sou cheio de gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Alguém entende isso para se expressar diante do Espírito Santo? Se você entende, faça o seu melhor. Faça alguma coisa diante dele. O povo de Israel tem isso. Eles celebram as conquistas, os memoriais. Eles celebram. Diga para alguém do seu lado: você está ou não está vivendo orações que você fez lá atrás? Tá, mas a gente esquece, porque a gente é tão ansioso, tão preso no agora, que a gente só olha para o agora. Eu quero declarar que você vai voltar uns dias atrás e ver as vitórias que Deus já te deu, as promessas que Deus já te fez, os avanços que você tem tido. E deixa eu te falar, o mesmo Deus que fez ontem, Ele é o mesmo Deus que faz hoje, e Ele é o mesmo Deus que vai continuar fazendo amanhã. Se você entende isso, faça alguma coisa diante dEle. Me desculpa, eu tenho que falar isso. Às vezes a gente é mais alegre torcendo para o Brasil do que num culto. Senta? Não, eu não consigo assistir o jogo do Brasil sentado. Mas chega na igreja, vamos celebrar. O gol do Brasil sai. O ministro de louvor está aqui em cima do altar. Celebre ao Senhor. E a gente está dizendo: eu quero viver um avivamento. Que avivamento é esse? Avivamento, irmãos, produz em você uma força que vem do seu espírito, que vem do seu âmago, uma força, uma necessidade de tocar o céu, de rasgar o céu. Só quem está entendendo, faça alguma coisa, faça alguma coisa diante do Espírito Santo. Torça para o Brasil, use sua fé, mas adore da forma mais radical que você puder. Eu vou encontrar Deus na adoração, eu te pego. Diga: quando eu celebro, eu estou dizendo: Deus, pode continuar com as tuas mãos sobre a minha vida. Deus escolheu esse dia porque Deus é estrategista. Você está aqui hoje pela primeira vez porque Deus é estrategista, foi Ele que te trouxe. O Espírito Santo soprou no seu ouvido: vai lá na Nação Forte, eu tenho uma palavra para você. Deus é estrategista. Deus sabia que ia estar todo mundo reunido na festa das cabanas. Deus sabia que ia estar todo mundo reunido, que todos os judeus estariam lá, que todas as nações estariam lá, todos. Então Deus usou justamente esse tempo, esse momento, e liberou a promessa do seu Espírito. Por quê? Porque Ele não queria que só os 120 fossem cheios. Ele queria que todo mundo que estivesse ali voltasse para a sua cidade cheio do Espírito Santo. Eu quero declarar que você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo, mas isso não vai ficar só em você. Vai tocar o seu vizinho da direita, vai tocar o seu vizinho da esquerda, vai tocar o seu vizinho da frente, vai tocar as pessoas que trabalham em você. Sacode o irmão do lado, que assim, você vai começar a dar choque. As pessoas que tocarem em você vão dizer: gente,
tem algo diferente. Não é o seu perfume, não é a sua roupa, é a presença, é a presença, é a presença. Quando você entrou aqui, algo aconteceu, algo mudou. O que é isso? É a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Eu sinto Ele aqui. Se você está sentindo Ele aqui, levanta sua mão por 1 minuto. Se você ora em línguas, me ajuda a orar em línguas. Oh Deus. Vamos, igreja. Ele se manifesta onde há expectativa. Ele se manifesta onde há expectativa. Ele se manifesta onde há expectativa. Oh Espírito. Os 120 que estavam no cenáculo, eles não eram da elite religiosa. Eles não eram um grupo diferenciado, heterogêneo, não. Eles eram os pescadores. Eles eram mulheres, ex-cobradores de impostos, irmãos de Jesus. Sabe, as pessoas duvidavam deles. Eles eram vistos como a escória. Mas diga para alguém do seu lado: eu me alegro com isso, porque Deus escolhe os improváveis, Deus escolhe os pequeninos, Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Irmãos, Deus não está atrás dos interessantes, Deus está atrás dos interessados. Deus não está atrás de quem sabe falar bem, Deus está atrás de quem tem um coração quebrantado. Deus não está atrás de quem impressiona, Deus está atrás de alguém que ainda se dobra e se chora diante da sua presença. Esses 120 receberam um sinal, as línguas. O Espírito veio sobre eles e eles começaram a falar novas línguas. Interessante que esse sinal já havia se manifestado no Antigo Testamento. Lá em Babel, Deus confundiu as línguas por causa do orgulho humano. Mas em Pentecostes, Deus restaurou a comunicação por causa da graça divina. Diga para alguém do seu lado: Paulo, explorando mais essa revelação, ele disse: quando você ora em línguas, você não fala a homens, mas a Deus você fala mistérios. Quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo. Diga para alguém do seu lado: quando você ora em línguas todos os dias, é o teu espírito que está orando. Você vai sendo edificado a pesos de glória que vão sendo depositados em você. Pergunta para o seu irmão: você tem orado em línguas? Ou você só ora em línguas quando o anjo sacode a igreja? Ou você só ora em línguas quando tem terremoto? Ou você só ora em línguas quando recebe a mensagem da defesa civil? Que hora que você ora em línguas? Diga para alguém do seu lado: eu quero profetizar que você vai ser alguém que vai seguir o conselho de Paulo, que disse: orando todo o tempo no Espírito. Sacode alguém e diga: volte a orar em línguas. Volte a orar em línguas de manhã, dentro do carro, tomando banho, comendo, faz alguma coisa, mas deixa o teu espírito orar. Deixa o teu espírito ser incendiado, deixa o teu espírito ser inflamado. Cadê os que vieram? Diga glória a Deus. Fala para alguém do seu lado: a Bíblia diz que estavam todos reunidos aonde? Aonde? No mesmo lugar. Interessante que essa igreja de Atos, ela tem 4 pilares. Primeiro pilar, doutrina dos apóstolos. Segundo pilar, a comunhão. Terceiro pilar, o partir do pão. Quarto pilar, as orações. Irmãos, esses 4 pilares eram o DNA daquela igreja, era o DNA daquela comunidade. E eu quero declarar que esses 4 pilares vão ser o DNA da Nação Forte. Alguém comigo? Diga glória a Deus. Então, baseado nisso, eu quero compartilhar 4 verdades. Já estou terminando. Alguém comigo ainda? Só quem está dormindo, diga glória a Deus. Ninguém está dormindo. Diga para alguém do seu lado: o avivamento começa com fome.
Vamos dizer junto? Bem alto, diga: o avivamento começa com fome. Pastor, então eu estou em avivamento porque eu vivo com fome. Não é esse tipo de fome. O que é sentir fome por Deus? O que é sentir fome por Deus? Pastor, sentir fome por Deus é quando de repente, pastor, a minha perna esquerda começa a tremer, a direita. Voltou. E eu tremo, pastor, e tremo, e fico tremendo, e tremo. Tá, e depois do tremor o que acontece? Nada. Eu só tremi. Isso é conhecido como crente treme. Tremo, mas não muda nada, é a mesma coisa de sempre. Você pode tremer, você pode cair, você pode babar, você pode gritar, você pode rodopiar a unção. Mas depois disso algo tem que se manifestar. Alguma coisa tem que acontecer. Então o avivamento, ele começa com fome. E o que é fome por Deus? Diga: orar é fome por Deus. Meditar na palavra é fome por Deus. Jejuar é fome por Deus. Adorar é fome por Deus. Congregar é fome por Deus. Buscar o conhecimento do Senhor é fome por Deus. Ganhar almas é fome por Deus. Liderar uma célula é fome por Deus. Sabe, vir para os cultos é fome por Deus. Participar de tudo, somar, contribuir é fome por Deus. A pergunta que eu faço é: será que nós temos fome por Deus, sim ou não? A gente anda muito por sentimento. A gente foi ensinado nesse avivamento sentimentalista, que é aquilo que eu estou sentindo. Não, avivamento não tem a ver com aquilo que você está sentindo. Avivamento tem a ver com aquilo que você está respondendo com a sua vida. Não é sobre sentimento, não anda por sentimento, porque os sentimentos, eles te enganam. A Bíblia diz, Jeremias disse: o coração do homem é enganoso. Ou seja, os teus sentimentos te traem. Os teus sentimentos vão te trair. Ande por suas convicções. Eu quero dar uma resposta para o céu. E o que é essa resposta? É o avivamento. Diga: toda vez que eu respondo aquilo que Deus está falando comigo, Ele manifesta na minha vida um grande e poderoso avivamento. Então esse avivamento começa com fome. Atos capítulo 1 versículo 14 diz: todos estes perseveraram unanimemente em oração. Diga para alguém do seu lado: perseveraram unanimemente em oração. Diga para alguém do seu lado assim, diga: antes do fogo cair. Quem é que gosta quando o fogo cai? Só 3. Quem é que gosta quando o fogo cai? Mas diga para alguém do seu lado: antes do fogo cair, em Atos 2, houve 10 dias de espera. Nesses 10 dias eles fizeram o que, pastor? Oraram. Mas foi assim, ó, um ora, o outro não ora. Um vem quando dá. Hoje a igreja é assim. Me perdoe se você vai ficar ofendido, mas a igreja hoje é assim. O líder marca alguma coisa, vai sempre as mesmas pessoas. Tem sempre aquele que diz assim: eu não vou, não estou muito afim de ir, porque anda por sentimento. Você tem que andar por fé, por convicção. Fala para alguém do seu lado: está na hora de você desejar isso com fome. Sabe, está na hora de você querer isso com todas as suas forças. Está na hora de você se entregar completamente. Eles ficaram 10 dias de oração, 10 dias de busca, 10 dias de posicionamento. E qual foi a colheita desses 10 dias? Atos 2. Atos 2. O cenáculo recebeu de Deus fogo. Eu quero profetizar que a nação forte vai receber de Deus um fogo. Diga para alguém do seu lado: não existe Pentecostes sem primeiramente o cenáculo. O que era o cenáculo? Era a parte de cima de uma casa, era uma sala pequena. E dentro daquela sala estavam 120 pessoas que ficaram lá durante esses dias todos, unanimemente, sem sair do lugar, ficaram lá. Eu quero declarar que nós não vamos nos mover da presença até que Ele cumpra o que prometeu para nós. Alguém comigo aqui? Alguém comigo aqui? Diga glória a Deus. Eles ficaram lá orando, se quebrantando, buscando, batendo na porta, até que um momento, um vento impetuoso encheu a casa. O ruach de Deus começou a soprar naquele lugar. Levanta a sua mão, eu quero declarar que o vento de Deus vai encher essa casa, vai encher a sua vida.
Irmãos, o cenáculo não era um lugar confortável, não. Era um quartinho pequeno, no andar de cima. E durante todos esses dias eles ficaram lá. Pastor, tinha frigobar? Não tinha. Ar-condicionado? Não tinha. Não tinha nada disso. O que tinha? Fome. Esperando o cumprimento de uma promessa que ainda não tinham visto. E o que é isso, pastor? Isso se chama de fé ativa. Sacode alguém do seu lado e diga assim: eu quero declarar que você vai ter uma fé ativa, uma fé que tem fome, uma fé que produz, uma fé que gera, uma fé que manifesta, uma fé que atrai. Alguém comigo diga glória a Deus. Irmãos, o nosso problema como igreja não é falta de talento, a gente é cheio de talento. O nosso problema como igreja não é falta de estrutura, a gente tem estrutura. O nosso problema não é falta de tecnologia, a gente tem tecnologia. O nosso problema é falta de fome. E Deus está procurando os famintos. Eu quero perguntar nessa noite, aqui no meio dessa multidão, aonde estão aqueles que ainda têm fome por Deus, que ainda têm fome pelo seu Espírito? Aonde estão aqueles que ainda têm lágrimas para derramar diante de Deus? Aonde estão aqueles que ainda dizem: Deus, eu não abro mão da tua presença? A satisfação da nossa carne, ela vem do consumo, mas a satisfação do nosso espírito, ela vem da busca. Diga para alguém do seu lado: quanto mais você buscar, mais satisfeito em Deus você vai ser. Quanto mais você buscar, mais cheio do Espírito Santo você vai ser. Eu quero declarar que o Espírito Santo está ativando os nossos hormônios espirituais e vão liberar muita fome. Você vai voltar a ter fome pela palavra. Você vai voltar a ter fome lá na sua célula. Você vai voltar a ter fome por ganhar almas. Você vai voltar a ter fome em estar na oração. Você vai voltar a ter fome em ter tempo com Deus. Você vai voltar a ter fome em entrar no teu secreto e ficar gastando tempo. Ai meu Deus, cadê os que creem nisso para se expressar diante do Senhor? Diga para alguém: reserve um tempo diário para estar com o Senhor. Você que é um líder, se você perder o fogo, você vai liderar um grupo sem fogo. E a pior coisa que existe é você liderar um grupo que não tem fogo, porque é cansativo, é pesado, é difícil. Então você precisa ser aquele que mantém o fogo aceso, para que aqueles que estão ao seu redor também tenham fogo na sua vida. Alguém comigo diga glória a Deus. Reserve um tempo intencional. Ai pastor, eu faço meu podcast toda manhã. Aliás, eu faço meu devocional toda manhã. Eu ouço vários podcasts. Me perdoe, você está muito equivocado. Devocional é você e Deus. Devocional é o teu tempo de oração com Deus. Devocional é você desligar celular, desligar podcast, desligar o que for e ficar a sós com Deus, ouvindo Deus falar ao teu coração, falando ao coração de Deus, recebendo de Deus. Estou fazendo meu devocional, vou colocar um podcast aqui. Para com isso. Isso é importante em outro momento. Mas se você quer ter uma vida com Deus, você tem que cavar, você tem que buscar, você tem que sentar à mesa da presença, você tem que ter comunhão, você tem que tirar tempo, e um tempo intencional. Se você não tem um hábito, diz: Deus, eu vou tirar meia hora hoje, amanhã 35 minutos, depois da manhã 40 minutos, depois da manhã 50 minutos, depois da manhã 1 hora, mas eu não vou abrir mais mão do meu tempo contigo. Alguém está entendendo isso aqui? Diga glória a Deus. Eu quero profetizar que lá dentro da sua casa você vai criar a cultura da oração. Seus filhos vão orar, você vai orar, a sua casa vai haver clamor de oração, e o sobrenatural vai se manifestar. Eu quero declarar que está chegando um tempo que Deus vai levantar tantos líderes aqui cheios do Espírito Santo, que a sua célula vai ter uma atmosfera tão poderosa da presença, que quando as pessoas chegarem na sua célula, elas vão sentir um impacto e vão dizer: ei, eu entrei aqui e eu senti algo diferente. O que é? Eu estou com vontade de chorar. Alguém vai dizer: mas a célula nem começou. Mas quem disse que a célula começa quando você faz o quebra-gelo? A célula começa quando alguém lá dentro da célula começa a orar. Eu quero declarar que a sua célula, quando as pessoas chegarem, Jesus já vai estar manifestado lá. Cadê os que creem nisso? Cadê os que creem nessa verdade, para se expressar diante de Deus? Se você quer isso, diga glória a Deus. Fala para alguém do seu lado, diga: escuta
escuta isso aqui: o fogo que não é alimentado vira cinza, e cinza não alcança ninguém. Eu quero declarar que hoje Deus está tirando as cinzas do nosso altar, e Ele está estabelecendo o seu fogo, e esse fogo vai se espalhar nas ruas de Rio Branco, nas famílias de Rio Branco. Esse fogo do Espírito Santo vai se espalhar. Só os que creem, faça alguma coisa diante do Espírito Santo. Segunda coisa, o avivamento nos tira da comodidade. Atos 2,14, põe aqui no telão. Eu queria uma cadeira, gente, uma cadeira. César, você consegue colocar uma cadeira aqui dentro? Tem cadeira aí dentro? Tem não? Não, se não tiver, deixa. Tá aqui, a Bíblia vai ser o Pedro. Leiam comigo essa primeira frase. Então, gente, vamos ler junto. Estão comigo ainda? No 3, 1, 2, 3. Só que Pedro se levantou com quem? Se ele se levantou com os 11. Obrigado, doutor Nilson, obrigado. Se Pedro se levantou com os 11, aê. Aproveita, senta aqui do meu lado, pastor Vitor. O texto diz que Pedro se levantou com os 11. Pedro era um dos 12. Então significa que os 12 se levantaram. Quando a Bíblia está dizendo que os 12 se levantaram, está falando que os líderes se levantaram. Porque tudo que Deus começa a fazer, Deus começa a fazer primeiro na vida dos líderes. E da vida dos líderes flui para a vida da igreja. Quando os 12 se levantaram, o que aconteceu? Dirigiu-se à multidão. E a Bíblia diz que 3.000 almas se converteram. Mas essas 3.000 almas se converteram antes dos 12 se levantarem ou depois deles se levantarem? Depois deles se levantarem. Vamos fazer um ato profético. Você vai ler essa frase, em vez de Pedro, você vai falar seu nome e você vai ficar de pé. 1, 2, 3. Então, diga para alguém do seu lado o resultado disso. Diga, o resultado disso é 3.000 almas se converteram. Está terminando? Pode tirar, filho. Graças. Agora, quem era o Pedro semanas atrás? Pedro, semanas antes, havia negado Jesus 3 vezes. Esse mesmo Pedro se acovardou e fugiu quando os soldados foram prender Jesus. Esse Pedro, vem comigo. A Bíblia diz que a noite que prenderam Jesus era uma noite fria. Aí Pedro está onde? Está lá no texto. Pedro foi para perto de uma fogueira e começou a se aquecer do frio. Mas Deus queria que Pedro fosse uma fogueira. A fogueira só aquece. Deus queria que Pedro fizesse parte de um incêndio, que o incêndio transforma. Mas Pedro foi para a beira da fogueira. Quantos de nós saímos de dentro de um incêndio e fomos para a beira da fogueira? Pastor, não entendi nada. O Espírito Santo vai te trazer essa revelação. Pedro estava lá. Aí chega as pessoas e falam: eu te conheço. Você era um deles. Caba sem vergonha. Eu vi você com Galileu. O que é que Pedro disse? Eu mesmo não. Você está me confundindo. Diga para alguém do seu lado: quando você deixa de ser um incêndio para ficar só se aquecendo aqui e acolá na fogueira, a sua probabilidade de negar Jesus é muito mais intensa.
Eu quero declarar que você não vai ficar na beira da fogueira só dizendo: eu fui para o culto domingo para agradecer. Legal, mas tem mais que isso. Fala para o seu irmão: a sua intensidade revela o nível da sua entrega, da sua paixão por Deus. Diga: Deus não te quer na beira de uma fogueira, Deus te quer causando um incêndio. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai causar um incêndio. Então esse mesmo Pedro que negou, que fugiu, sabe, esse mesmo Pedro que fechou as portas com medo, tentando se esconder, depois que o fogo alcançou Pedro, ele se levanta com os 12 e ele começa a se dirigir para a multidão, e ele começa a pregar, e ele começa a falar. Só que agora, quando ele começa a falar, não é mais ele falando, há uma voz, há uma unção, há um fogo, há uma autoridade. O céu começa a respaldar, e 3.000 almas se rendem ao Senhor. Eu quero declarar: não importa o seu passado, não importa o seu histórico, se o fogo de Deus te alcançar, se o fogo de Deus te pegar, quando você abrir a sua boca, corações e corações vão ser alcançados pela presença do Espírito Santo. Cadê a igreja que crê em um grande avivamento? Libere o seu brado de júbilo. Diga: avivamento verdadeiro sempre produz movimento. Não me diga que você está vivendo avivamento se você é alguém que está na passividade espiritual. Não me diga que você está vivendo avivamento se você é alguém que não fala de Jesus para ninguém. Não me diga que você está vivendo avivamento se você é alguém que não tem coragem de chamar teu vizinho para a igreja. Não me diga que você está vivendo em avivamento se aonde você está, você passa o dia com um monte de gente mundana, mas nunca ninguém disse: vou na sua igreja. Não me fala de avivamento, porque as pessoas hoje nos ensinaram um avivamento que não culmina na multidão de discípulos convertidos. Mas quando você vai para Atos, eu estou te pregando a Bíblia, eu não estou te pregando falácia, eu não estou te pregando historinha de rua, não sei do que, eu estou te falando da Bíblia. A Bíblia, quando eles se levantaram, tomados por esse avivamento, o resultado do fogo foi 3.000 almas convertidas ao Senhor. Todo fogo que Deus dá vai culminar em uma multidão abandonando o pecado e se voltando para o Messias. Alguém entende essa palavra para dizer aleluia? Não, pastor, é que eu pensei que o avivamento era para mim ficar dentro da igreja dando pirueta. O fogo de Deus sempre vai culminar em vidas. Você está cheio do fogo, teu coração vai queimar por vidas. Você está cheio do Espírito, teu coração vai queimar por saquear almas do inferno. Você está cheio do Espírito, teu coração vai queimar por manifestar Jesus onde você estiver. Você está cheio do Espírito, o Espírito ele é o maior evangelista. Spurgeon disse, ou o crente é um missionário, ou o crente é um impostor. Todo crente tem que ser um missionário. Pastor, qual é meu campo missionário? A sua casa, a sua rua, a sua família, o seu trabalho, os seus clientes, pessoas que você se relaciona, o seu círculo íntimo. Esse é o teu campo missionário. Eu quero declarar que nessa noite Deus está levantando muitos missionários que vão sair da acomodação e vão se levantar para ganhar almas. Se você faz parte desse time, se você está entendendo essa mensagem, se essa mensagem é para você, faça mais uma vez como Pedro. Se levante, diga: Deus, eis-me aqui e usa-me para o louvor da tua glória. Pode sentar. Está fazendo um trem de perna de graça hoje. Diga: o reino de Deus avança por pessoas disponíveis. Cadê os disponíveis? Deus não usa homens altamente qualificados. Quem Deus usa, pastor? Os rendidos. Você pode até não falar bem, você pode até não impressionar, mas se você tem o Espírito Santo, quando você abrir a boca, alguém vai te ouvir. Porque quando Deus fala através da sua boca, Ele acessa o coração de pessoas.
Fala para o seu irmão: você é um missionário ou você é um impostor? Pedro se levanta diante de uma multidão hostil. Quem era essa multidão? A mesma que tinha crucificado a Cristo. E Pedro começa a pregar, mas começa a pregar uma mensagem sem pedir desculpa, uma mensagem dura, verdade que liberta. E 3.000 almas responderam. Pastor, mas é porque Pedro era perfeito? Não, Pedro não era perfeito. Olha o histórico de Pedro. Por que então, pastor? Porque Pedro era disponível. Pedro tinha um espírito obediente. Fala para alguém do seu lado: Deus quer a tua disponibilidade para te usar. Chega de perder tempo, está na hora. Cadê os que creem? Diga glória a Deus. Fala para alguém do seu lado: faz quanto tempo que você não convida alguém para ir na sua célula? Deus está me dizendo, e fala isso com amor. Tem muito líder aqui que está no automático com a sua célula. Perdeu a graça. Não convida ninguém, não fala de Jesus para ninguém. Parou. Fala para alguém do seu lado: você tem que evangelizar na sua célula. Tem que chamar. Vamos na minha célula, filho. Tu me conheceu, tu sabe como é que eu era perdido, não sabe? Tu lembra que a gente bebia junto, nós dois? Me ajuda a Bíblia, eu estou pregando. Eu passei por um processo de mudança. Sozinho eu nunca consegui, você sabe disso. Mas o Espírito Santo veio sobre a minha vida. E eu quero que você tenha uma experiência com o Espírito Santo. Vamos lá. Mas o que é que a gente faz? A nossa célula virou um clube social. Irmão, nada contra. Pode fazer festa que for na célula. Festa do Arraiá, festa do Pirará, festa da Piracema, festa da seleção, festa da Argentina. Faça. Mas isso tem que culminar em almas. Não, pastor, que agora a nossa célula vai ter a festa do Arraiá. Todo mundo de Arraiá. Aí, vamos bater festa, pastor, vou fazer muitos rios. Tá, e o final da festa o que que teve? Comida. E depois? Mais comida. E depois, a gente pediu mais comida. Mas e depois? Não teve mais nada. Está faltando alguma coisa. Diga: tudo que você vai fazer no reino de Deus tem que culminar em almas, em salvação de almas, em salvação de vidas. Diga para alguém do seu lado: tudo que você for fazer com a sua célula, pode pintar a cara de azul, de preto, de vermelho, o que for. Faz o que for. Faz o churrasco da unção, faz o churrasco sei lá, faz o que for. Mas tem que terminar, tem que ter o apelo, tem que ter gente se convertendo, tem que ter almas se rendendo. Esse é o sinal de verdade que existe um fogo verdadeiro. Diga para alguém do seu lado: só existe crescimento verdadeiro onde tem fogo verdadeiro. Aonde tem fogo vai haver crescimento. Aonde tem fogo de verdade vai haver crescimento de verdade. Alguém comigo diga glória a Deus. Eu quero declarar que tem muita gente aqui que vai abrir a sua casa, vai abrir a sua célula, vai abrir sua boca para ganhar almas para o reino de Deus. Só quem crê, só quem está vivo, faça alguma coisa diante do Espírito Santo. Deus, eu tenho que terminar. Terceiro, vou terminar aqui. Terceiro, quem me dá mais um minuto para me concluir? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ixi, muito tempo. 5 minutos eu termino. E é de verdade, fico com medo não. Diga: o verdadeiro avivamento, ele produz colheita de almas. Quantas almas se converteram? 3.000 almas. Em um único sermão, em um único dia, em uma única cidade. Mas isso não foi só emoção, isso foi o Espírito. Foi tão forte a convicção que aqueles homens tiveram, que no versículo 37, 2:37, quando eles ouviram aquilo, a Bíblia diz que o coração deles foram compungidos. Essa palavra grega, compungir, significa ser perfurado. Ou seja, é como se o Espírito Santo tivesse perfurado aqueles corações. Ou seja, as crenças, as verdades que eles acreditavam, as estruturas religiosas
de orgulho, todas caíram por terra, todas viraram nada. Eles foram perfurados pelo Espírito Santo de Deus. O coração daquelas pessoas foi triturado, quebrado, esmagado. E eu quero declarar que nessa noite, enquanto eu estou pregando, tem corações aqui que estão sendo perfurados pela palavra, porque Deus está te chamando para esse lugar. Talvez você está aqui visitando hoje, você já foi crente, você já queimou por Jesus, mas hoje você está desviado, está afastado, está com essa chama apagada. Mas eu quero declarar que o Espírito Santo não desistiu de você. O Espírito Santo ainda te ama, e Ele está te chamando para esse lugar. Ele não desistiu de você. Ele está dizendo: muita coisa pode ter mudado, pessoas podem ter mudado, mas a minha promessa para a sua vida continua de pé. Continua de pé. Esses homens ficaram tão tocados que eles olharam para Pedro e disseram: o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer, Pedro? O que eu vou fazer? Diga: o verdadeiro avivamento sempre vai nos levar para um verdadeiro arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Todo avivamento começa com arrependimento. Toda mudança na nossa vida começa com arrependimento. Diga para alguém do seu lado: e arrependimento gera transformação, transformação gera testemunho, e testemunho gera crescimento. E qual é o estado normal da igreja? É crescer. Levanta a sua mão. Eu quero profetizar que essa igreja vai continuar crescendo, não só em número, mas em profundidade, em maturidade. Profetiza, levanta a sua mão. Eu quero declarar que vão vir pessoas do norte, do sul, do leste, do oeste. Eu quero declarar que vai começar a passar gente aqui na frente, vai começar a entrar. Eu quero declarar que lá na sua célula, líder, há um ruach, há um vento novo de Deus soprando. Muitas vidas vão ser alcançadas para a glória de Deus. Diga para alguém do seu lado: a maior vitória da igreja é uma vida transformada. Cadê os que creem em vidas transformadas? Se você crê, diga aleluia e dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Eu quero que você vá se colocando de pé. Se coloque de pé. Olha para alguém do seu lado e diga assim: quem é que você quer ganhar esse mês para Jesus? Quem é que você quer ganhar esse mês? Todo líder de célula, ele tem que ter uma lista das pessoas que ele quer ganhar naquele mês para Jesus, pessoas que ele quer alcançar para Jesus. O reino de Deus não cresce por acidente. O reino de Deus cresce com discípulos que se tornam pescadores. Deus vai acrescentar os que estão sendo salvos. E eu queria que você se unisse a alguém agora que está perto de você. Pode ser uma pessoa, duas, um amigo, seu líder, seu discípulo, seu convidado. Você vai se unir com essa pessoa agora, e você vai orar com ela por um avivamento, por almas, por vidas. Oh, recalabassodaralabalabalabalabas. Oh, recalabalabalabaxaralabalabalabas. Levante a sua voz orando. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero. Teu fogo, vamos igreja, diga: teu fogo
verdade em mim inunda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja o momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações escondidos. Pois do que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois do que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção. Se o meu coração, o meu coração queima por ti. Alguém me ajude a adorá-lo, vamos! Meu coração, meu coração, meu coração, o meu coração queima por ti. O meu coração, levante as suas mãos e declare comigo. Com toda a nossa força, declaramos ao Senhor: meu coração, o meu coração, meu coração, meu coração, o meu coração. Fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. Não, 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 não.
fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Espírito Santo, nós liberamos a tua palavra, palavra que nos transforma, palavra que nos incendeia. E eu quero te pedir nessa hora que o Senhor toque alguns corações agora. Deus vai nos dar alguns sinais agora. Escuta, eu vou contar até 3 e o Espírito Santo vai nos dar sinais. 1, 2, 3.
apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. Nós queremos almas, nós queremos o teu fogo, nós queremos a salvação da nossa cidade, nós queremos a salvação das famílias, Deus. Vamos, nação, o Espírito Santo te chama. O Espírito Santo te chama. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. Igreja, o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. Nessa hora Deus chama você para dar um passo, assim como aquelas 3.000 almas ouviram a palavra e foram compungidos, o coração ficou perfurado, quebrado. Hoje o Senhor te trouxe nesse culto, Ele te conhece, foi Ele que te trouxe pelas mãos. Você tinha tudo para não estar aqui hoje, porque já haviam te convidado outras vezes e você nunca veio, mas hoje Ele te trouxe. E essa é a maior prova. Você não veio no lugar comum. Nenhuma igreja é um lugar comum. E o Espírito Santo que convence o homem do pecado está aqui. E eu quero que agora, enquanto a gente adora, você vai tomar a decisão mais importante da sua vida. Não deixa para depois, não deixa para amanhã. Se lança. A porta da graça está aberta. Não adianta você insistir aí, chega. Ele está te chamando. Ele está dizendo: filho amado, vem para os meus braços. Eu tenho perdão para te dar. Eu tenho recompenso para te dar. Essa é a hora. Essa é a hora. Eu sinto uma graça de Deus aqui tão grande. Enquanto a gente adora, você vai sair do seu lugar. Olha aí do seu lado, líder, homem de Deus, mulher de Deus, olha do seu lado. Faz o convite agora. Esse é o melhor convite que você pode fazer para alguém. Talvez você está aqui, você está desviado, você está distante, ou você nunca teve uma experiência com Deus, só teve uma experiência com a religião. Hoje teu Pai te chama para voltar. Nós já temos algumas vidas aqui. Onde está você? Tem mais pessoas aqui que hoje precisam vir. Vem. Essa é a sua hora, pode vir. Deixa vir, vai aplaudindo, igreja, essas vidas que estão vindo. Vem. Vem, 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 vem. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas
Mas mesmo assim, meu amor, mas mesmo assim. Onde está você? Tem mais pessoas. Sai do seu lugar. Pastores, líderes, intercessores, me ajudem a pescar agora. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Bem-vinda. Bem-vinda. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. o Cordeiro? O Cordeiro que por mim se entregou E os meus pecados. levou. Vem, sai do seu lugar, Deus está te chamando. Quem é esse? Era sem pecado e não me condenou. Ele te ama. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. E os meus pecados levou. Eu não te troco por Vamos, igreja! nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não me troco. Por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma pode vir, pode vir. Nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim.
Escuta, você que está aqui na frente. Olha para mim. Seja bem-vindo. Essa é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. E não é um encontro com a religião. É um encontro com seu Pai. Aquele que te ama, que não abriu mão de você. E o Senhor manda eu te dizer que a partir dessa decisão, um tempo de cura, restauração, de paz, de salvação, de perdão está vindo sobre a sua vida. Deus sabe o quanto você foi ferido. Deus sabe o peso que você tem carregado. Ele está dizendo para você: hoje eu tomo de você esses fardos, esses pesos, e eu coloco sobre você o meu fardo, que é leve, que é suave. Fecha os seus olhinhos. Espírito Santo, meu amigo, eu te peço que agora o Senhor possa entrar em cada coração que está aqui na frente, tomando essa decisão, reconhecendo os seus pecados. Tua palavra diz que se nós confessarmos diante dos homens, o Senhor nos confessará diante do Pai. Eu quero te pedir agora que o teu sangue venha sobre cada um que está aqui agora. Essas mulheres, esses homens, que o teu sangue venha lavando, purificando e estabelecendo um novo tempo. Escreve o nome deles no livro da vida, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Respira bem fundo assim, ó. Você vai sair daqui leve hoje. Respira de novo assim, ó. Uma nova estação chegou para a sua vida. E eu quero te incentivar a hoje você se conectar a um grupo, a uma célula, para você ser acompanhado. Essa decisão que você está tomando não pode morrer aqui, tem que dar continuidade. Então essa pessoa que está aí perto de você, ela vai te direcionar para uma célula, vai pegar teu telefone. A gente quer te ter perto. Amém? Igreja, vamos aplaudir pela vida desses homens, essas mulheres. Sejam bem-vindos, 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 bem-vindos. Igreja, Deus abençoe. Uma semana de vitórias, de milagres, em nome de Jesus.